Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje a gente vai misturar um pouquinho com gramática para que vocês entendam que construir um texto não é apenas jogar ideias no papel, a gente precisa ter noções gramaticais para conseguir passar a mensagem de forma correta e consistente. Vamos lá, eu trouxe essa oração aqui para que vocês reflitam um pouquinho o quanto a vírgula pode ser crucial na formação de uma ideia. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Tem duas interpretações para essa oração. Uma, os homens vão se satisfazer, porque a figura do homem vai ficar enaltecida. Na outra, já a figura da mulher que vai ficar enaltecida. A única coisa que vai ser diferente de uma para outra é a colocação da vírgula. Vamos usar uma única vírgula e a gente vai mudar totalmente o sentido. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Agora percebam outra situação. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. No primeiro exemplo, percebemos que a mulher é quem vai rastejar, é o homem que vai rastejar atrás da mulher. No segundo exemplo, quando a gente mudou o lugarzinho da vírgula, foi a mulher que passou a rastejar de 4 à procura do homem. Então, um simples local onde a gente colocou a vírgula já alterou totalmente o sentido, tá? Então, vamos entender onde nós devemos usar a vírgula e quando. O primeiro caso usa-se a vírgula para separar o vocativo. Lembram do vocativo? Aquele termo da oração que a gente usa para chamar a atenção. Ele vai ter função de chamamento. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Juca, sabe quais são os casos da vírgula? Sei não, professora, não gosto de fofoca. Então percebam que na primeira fala, ela evoca, chama o nome do aluno ao qual ela se refere, que é Juca. E essa ação, de chamar, ela tem que vir destacada por vírgula, justamente pela pausa que a gente faz. Juca, percebam, na minha fala eu já deixo nitidão onde é a pausa. Juca. Sabe quais são os casos da vírgula? Então é necessário essa vírgula aí, porque trata-se de um vocativo e a regra nos diz que o vocativo sempre vai vir isolado por vírgula pela essa necessidade que a gente tem de pausar ao proferir um vocativo. Ou outro exemplo. Por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é uma criança igual a você, filho. Olha ali, ele joga muito melhor do que eu. Nessa segunda fala aqui, a gente percebe que o vocativo é filho. Vejam que esse vocativo veio no início, isolado por vírgula, e esse aqui veio no fim. Então, independente da ordem que o vocativo esteja colocado dentro da oração, ele sempre virá isolado por vírgula. O outro exemplo aqui. Mônica, se você me bater, eu conto tudo pro meu pai. Percebam que Mônica é o vocativo e vai vir bonitinho aqui isolado com a vírgula, tá certo? Então nunca esqueçam, sempre que eu usar um vocativo, obrigatoriamente ele vai vir isolado por vírgula. E se ele vier no meio da oração, ele tem que vir isolado com as duas vírgulas. Por exemplo, se você me bater, Mônica, eu conto tudo pro meu pai. Então esse Mônica tinha que vir entre duas vírgulas se ele viesse aqui depois de bater, ok? Prosseguindo, separar o aposto. Lembram o que é o aposto? O aposto é aquele termo da oração que vai ter equivalência com o termo anterior. E normalmente ele vai trazer uma informação adicional a respeito daquele termo. E obrigatoriamente esse aposto tem que vir entre vírgulas. Observem aqui os exemplos. O que uma mulher tão linda está fazendo num lugar deste? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Percebam que o dono do bar é um aposto do termo marido. É uma explicação de quem é o marido. E se eu optasse por dizer apenas o dono do bar e tirasse o meu marido, teria o mesmo sentido. Pergunte ao dono do bar, o mesmo sentido. Por quê? Porque eles são a mesma pessoa. Então, o aposto também tem essa relação de equivalência e por isso ele pode substituir. Eu posso optar por usar um ou o outro. Quem é? Eu sou o vizinho, eu sou o seu vizinho, H, o horrível. Bem-vindo à vizinhança. Você ouviu alguém dizer, rápido, esconda a prataria? Percebam que quando ele diz, eu sou seu vizinho, H, o horrível é o aposto de H, porque faz menção, tem a relação de equivalência com o termo anterior. Então, o aposto também sempre tem que vir entre vírgulas. A
vírgula também vai servir para separar elementos do mesmo valor sintático, como comprei tudo que precisava, blusas, calças, casacos, calçados e muitos acessórios. Percebam que todos esses elementos fazem parte da mesma linha, né? Todos são objetos de vestimenta. Então eles vão fazer parte vão ter o mesmo valor sintático. Logo, eles vão ser separados por vírgula. Eu também poderia dizer, fui ao mercado e comprei feijão, arroz e vários outros cereais. Feijão e arroz serão separados por vírgula, porque são elementos que pertencem ao mesmo grupo, à mesma classe, tá? A vírgula também separa os elementos que vêm deslocados. Todo elemento, minha gente, que vier deslocado, a ordem direta é sujeito, predicado, adjuntos adverbiais, né? Se alguma coisa vier numa ordem inversa, vier deslocado algum desse elemento, ele vai ter que obrigatoriamente vir separado por vírgula. Vejam aqui, lá fora o sol está de lascar, adjunto adverbial deslocado, então a gente marca a vírgula. De lugar aqui, né? Semana passada, de tempo, todos vieram jantar aqui em casa. Adjunto adverbial de tempo, o certo seria ele vir no final. Todos vieram jantar aqui em casa semana passada, mas como ele veio no início, ele está deslocado, então é marcado por vírgula. De um modo geral, adjunto adverbial de modo, não gostamos de pessoas estranhas. O certo seria, não gostamos de pessoas estranhas de um modo geral, mas ele veio deslocado, então ele tem que vir obrigatoriamente isolado por vírgula, tá certo? A vírgula também pode representar a omissão de uma palavra ou expressão. Vejam aqui, o objetivo é o mesmo, mas os métodos diferentes. Percebam que essa vírgula aqui, ela serviu para omitir o verbo ser. Se não tivesse a vírgula, ficaria. O objetivo é o mesmo, mas os métodos são diferentes. Então, para que eu não colocasse o verbo ser, ele ficou omisso e eu marquei através da vírgula. Ela também vai servir para separar termos intercalados. Prestei hoje, aliás, um grande serviço à sociedade. Eu poderia dizer o seguinte, fiz hoje, inclusive, a atividade que a professora de redação passou. Então, são termos intercalados que normalmente a gente isola justamente para dar uma ênfase maior, né? Como eu disse a vocês, todo elemento que vier deslocado vai vir separado por vírgula. Isso também acontece com o predicativo. Não foi ao encontro, chateada não foi ao encontro. Percebam que chateada é o predicativo do sujeito e ele veio no início deslocado, por isso a presença da vírgula. Insatisfeito pediu as contas, a mesma coisa, predicativo do sujeito deslocado, obrigatoriamente o uso da vírgula. Existe também uma regra geral que diz que quando o complemento vier deslocado, ele não vier logo após o verbo, ele vai ter que vir separado por vírgula, reforçando aquilo que eu disse no início. Sempre que um objeto desobedecer à ordem natural, à ordem direta da oração, ele obrigatoriamente tem que vir isolado por vírgula. A mesma coisa acontece com o complemento verbal. Ele deveria vir junto ao verbo, mas como ele não veio no início, aí a gente coloca a vírgula para separar. Termos repetidos. Sempre que a gente repetir um termo, obrigatoriamente, esse termo vai ter que vir isolado por vírgula. Já já eu chego. Logo, logo eu falo com você. Então, obrigatoriamente, eu vou usar a vírgula para marcar essa repetição desses termos e mostrar que foi proposital. Separar o sim e o não no início da resposta. Sempre que a gente for dar uma resposta e ela começar com sim ou não, após esse sim ou esse não, obrigatoriamente tem que vir uma vírgula. Por exemplo, sim, você está correta. Não, procure fazer diferente. Então, a gente tem a necessidade de marcar com a vírgula, justamente porque na fala a gente pausa. E aí, obrigatoriamente, na escrita também tem que ter a pausa. Também usamos vírgulas para separar em correspondências local de data. Isso é bem mais prático para vocês, é mais comum até o uso dessa vírgula para vocês. Limoeiro de Anadia, 10 de julho de 2020. Arapiraca, 10 de julho de 2020. Então, a gente separou o local da data. A vírgula também é usada para separar o nome do autor da obra. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. O Encontro Marcado, Fernando Pessoa. Obra, autor. Obra, autor.
E o não, nesse caso aqui, a gente diz que é quando o não puder ser substituído por mas, ou ele permitir que venha um mas antes dele. Aí a gente viu que todas as conjunções adversativas necessitam de uma conjunção, de uma vírgula antes dela. Vai acontecer a mesma coisa quando o não tiver sentido adversativo. Vejam aqui. Seu físico sempre esteve aqui, não seu coração. Mas não o seu coração. Percebam que esse não aqui, ele está trazendo uma oposição ao que veio anteriormente. Então, quando esse não der a ideia de oposição e puder ser antecedido pela conjunção mas ou porém, qual que é uma conjunção adversativa, ele vai necessitar de uma vírgula antes dele. Convidei sua amiga, não você. De novo, esse não vai dar a ideia de oposição, por isso ele vai necessitar da vírgula antes dele. Separar expressões explicativas. Sempre que eu for usar alguma expressão explicativa, como por exemplo, ou seja, obrigatoriamente essas expressões têm que vir entre vírgulas. Separar o termo vice-versa. Muita gente não sabe disso, mas obrigatoriamente, sempre que eu usar vice-versa, eu tenho que colocar uma vírgula antes, mesmo que apareça o i. Tá? É regra. Termo vice-versa tem a vírgula antes. E separar termos a que se quer dar ênfase ligados por i. Ó, nossas diferenças precisam ser resolvidas e logo. Percebam que esse i aqui já está unindo, mas como eu quero dar ênfase ao logo, eu coloco a vírgula. Certo? Também a vírgula também separa termos corretivos. Por exemplo, conheci Alagoas nas férias, ou melhor, o litoral. Estava dando aula de gramática, ou melhor, sobre vírgula, certo? Então, sempre que for um termo corretivo com o objetivo de tentar corrigir o que foi dito antes, ele vai vir entre vírgulas. É quase como se fosse o explicativo. E agora nós vamos entender quando não usar a vírgula, tá? Não se admite no interior das orações o uso da vírgula para separar o sujeito do predicado. Isso nunca, gente. Nunca na vida de vocês o sujeito vai ser separado do predicado, tá? A não ser que ele venha deslocado, que aí já é outra situação. O verbo de seu complemento e o núcleo do substantivo de uma adjunta de nominal ou de um complemento nominal, tá? Aqui eu trouxe alguns casos em que eu coloquei a vírgula de forma equivocada para que vocês entendam. O povo brasileiro precisa entender o que é o isolamento social. Percebam que o povo brasileiro é o meu sujeito e essa vírgula aqui veio isolando esse sujeito do predicado. Isso não pode acontecer. Então, o uso dessa vírgula é indevido. Devolvi o livro à biblioteca. Quem devolve, devolve algo, nesse caso o livro, a alguém, à biblioteca. A biblioteca é o objeto direto do verbo devolver. E a gente acabou de ver no slide anterior que não se pode separar o verbo do complemento. Então, essa vírgula aqui, ela está equivocada porque está separando o verbo devolver do seu complemento indireto à biblioteca. Então, o uso também é indevido. Esse livro será útil. Percebam que útil é uma qualidade de quem? Do livro. E esse adjunto aqui, nesse caso aqui o predicativo, veio separado do termo a que ele se refere. Então, o uso também é indevido. Trouxe este chocolate para você e para mim. O uso também está indevido porque está separando os complementos. Tá, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Prestem muita atenção nessas regras e coloquem em prática, porque a vírgula é uma das coisas que vocês mais erram na produção de vocês. E cada vírgula conta como um erro e vocês vão perder pontos a cada vírgula errada, tá bom? Tchau, até a próxima.